portugueses eram tão acostumados com a guerra que até uma simples escada já era pensada nisso. A gente tem que lembrar que os portugueses estão em guerra com os árabes há muito tempo na Península Ibérica, então eles foram aprimorando muitas técnicas de batalha. E a arquitetura militar também mostra isso. Em questão de poucos anos, eles abandonam as estruturas dos castelos e já começam a fazer os fortes bem planos, como o exemplo desse aqui, os dos demais fortes de Santos, porque já é uma outra estratégia de combate utilizando o canhão e o arcabuz. E essa escada aqui, ela era pensada, o último degrau é mais alto, justamente para dificultar o acesso, para quem viesse subisse correndo com tudo à noite, tropeçasse, ou até mesmo quem tentasse escapar daqui com perna amarrada ou com corrente presa na perna, enfim, teria dificuldade no último degrau, porque o último degrau é maior que os outros. Olha só a imaginação deles. Até o beiral era pensado nisso. Caso a invasão viesse daquela ponta, os soldados poderiam se defender aqui. E essa plataforma é uma plataforma sólida. Ela não tem um cômodo aqui embaixo, como parece. É para aguentar tiro mesmo, para aguentar bala de canhão. E aí a gente tem os canhões originais aqui nessa região. Esses canhões originais faziam a defesa junto com o Forte São Felipe, que está naquela outra ponta. Como o Cavendish conseguiu passar por aqui, beirando as rochas, os portugueses se preocuparam em colocar o Forte São Felipe para forçar os navios vir até aqui e entrarem na mira desses canhões aqui. Esse aqui é um original, diferente dos outros que são réplicas. E a construção, os portugueses estavam tão adaptados a esse tipo de guerra que esse beiral aqui era justamente para o tiro bater e subir, ou então parar nessa laje onde nós estamos aqui. E olha esse buraquinho aqui. O que vocês imaginam que seja esse buraquinho aqui? Aqui era para fazer fogo mesmo, para aquecer a munição, para aquecer as bolas de ferro e atirar a bola quente, porque uma bola quente encosta na pólvora de algum navio, explode o navio inteiro. Eles sabiam que o navio com certeza deveria ter um estoque de pólvora. E tudo isso era comandado pelo Hans Staden. O Hans Staden, ele é um náufrago que ele acaba naufragando na costa brasileira, ele é resgatado em Itanhaém e ele fica um tempo aqui. Só que ele ficava tanto aqui quanto no São Felipe, ele administrava e comandava os soldados aqui contra uma possível invasão, e ele acaba sendo capturado pelos Tupinambás. Só que ele sobreviveu, ele é resgatado pelos franceses e chegando na Europa ele relata, ele era analfabeto, ele não escreve, ele relata a sua história, que se tornam as primeiras crônicas que se passaram aqui no Brasil. Aqui começa a sala dedicada à antropofagia. Nós temos quadros com textos de Hans Staden, que foi o sobrevivente de uma cerimônia de antropofagia dos índios Tupinambás. E quando ele chega na Europa, então ele relata toda essa história. Isso é muito importante para a compreensão do ritual de antropofagia, que é diferente de canibalismo. Canibalismo é comer a carne humana por comer. Os índios praticavam antropofagia porque era uma questão ritualística, porque eles acreditavam que dessa maneira eles absorveriam a força do guerreiro. Essa força seria repartida entre a aldeia, entre os deuses, e até uma honra para o guerreiro ser comido, porque ele sabia que a sua força vital estaria presente em outros guerreiros também. Uma sala dedicada à cultura indígena, com artefatos, com manequins, uma zarabatana. Ainda sobre a questão da antropofagia, era um ritual de longos meses, em alguns casos até anos. O índio que seria devorado, ele ficava convivendo com a tribo, havia uma ritualística, os pelos eram retirados, eram feitas oferendas, havia uma arma própria para isso. E por fim, passado todo esse período, ele era sacrificado com um golpe na nuca e suas partes eram repartidas. E o guerreiro que o capturou tinha o direito de comer o coração, que seria a fonte vital do poder do guerreiro.
Esse contexto das grandes navegações é muito legal, né? Por isso que inspirou Piratas do Caribe, esse tipo de coisa fantástica, porque era realmente uma época muito difícil para esse povo, né? Ter que lutar com esses canhões aqui, ter que defender essas fortalezas e ir um visual maravilhoso como esse e desconhecido, né? Lembrando que eram meia dúzia de europeus tentando sobreviver de alguma forma aqui. Esse forte mesmo, ele tinha sido construído na década de 30 do século XVI, foi destruído pelos tupinambás e depois os portugueses conseguiram erguer um forte, né, que compõe aí o conjunto da Costa dos Fortes na Baixada Santista.